Olá, Sil, te enviei essa história umas outras 2 vezes, mas sempre releio depois e penso que poderia ter mais detalhes. Espero que se alguma delas virar um vídeo, que seja essa. Comecei a acompanhar o seu canal, gosto muito de ouvir as histórias e decidi compartilhar a minha. Sabemos que a pandemia destruiu o psicológico de todo mundo. Isso não é novidade para ninguém. O meu drama extra começou no meio de 2020, quando no tédio da pandemia decidi entrar no Tinder sem intenção nenhuma, só para conhecer algumas pessoas. Conversei com vários caras, mas apenas um me chamou a atenção desde o primeiro papo. Não tinha uma conversa monótona e era divertido sem forçar a barra. Algo dentro de mim me fez tomar a decisão que iria conhecê-lo pessoalmente. Então agora vou cometer aqui a primeira interrupção para falar que, primeiro, a pandemia não destruiu o psicológico de todo mundo, não. Quem sofreu com a pandemia foram as pessoas carentes. Não estamos falando aqui no sentido financeiro, estamos falando no sentido de ficar trancado dentro de casa consigo mesma, tá? E aí ela fala aqui que ela foi pro Tinder sem intenção nenhuma, mas que apenas um cara chamou a atenção dela. Então ela foi pro Tinder sim para procurar pessoas compatíveis com ela. E algo dentro de mim me fez tomar a decisão que iria encontrá-lo pessoalmente. Vale lembrar aqui que estávamos no meio de uma pandemia e o meio de 2020 ali foi o auge do confinamento. E mesmo assim, sem pretensão nenhuma, ela correu riscos e foi encontrar com este homem que ela não sabia quem era. Nos encontramos alguns dias depois do match. Mesmo morrendo de medo, eu fui. E fiquei aliviada quando vi que era ele mesmo. Eu sempre faço uma breve investigação para pelo menos saber se a pessoa é fake ou não. E mesmo ele tendo passado no teste, é preciso ter muito cuidado com esses aplicativos de relacionamento. Nosso primeiro encontro foi marcante para os dois. Para mim, por ser o primeiro encontro da vida, e para ele, porque me achou muito decidida, pois já sabia o que queria e fui atrás disso. Ele me disse isso depois. Acabei me envolvendo com ele na época, porque ele estava recém-divorciado e o filho dele ainda não tinha nenhum ano de idade. Ele foi o primeiro homem com quem me relacionei de fato. Antes, só ficava com alguém numa festa e não passava disso, mas não estava a fim de me apaixonar e deixei isso bem claro para ele quando nos vimos. Aí agora a gente para de novo aqui para dizer que quem escolhe na vida se apaixonar? Alguém chega aí e fala assim: oi moço, vou me apaixonar por você. Oi, eu vou me casar com você. É uma coisa desse tipo, não faz sentido pra mim. Paixão, já foi comprovado cientificamente que os sintomas da paixão são por conta de reações químicas que acontecem dentro do nosso cérebro e que nós não controlamos. Então como que você tem a ideia de jirico de chegar pra falar pra alguém assim: não, eu quero ficar com você, mas eu não quero me apaixonar, tá bom? Então assim, ó, nem vem com essa porque eu não quero, como se fosse uma imposição da outra pessoa relacionado a isso, né? E aí ela disse aqui que ela fez uma breve investigação para ter certeza se a pessoa era fake ou não. A única preocupação dela era que fosse uma pessoa real e não um fantasma, né? Ou uma mentira. Ou o cara era lindo para ela e depois aparecia um cara nada a ver. Nossa relação era estritamente casual. Guardem isso. Não quero me apaixonar. Isso aqui é casual, mas lembrando que ela nunca tinha ficado com nenhum outro homem. Interessante. A gente se encontrava quando possível, porque ele tem 3 trabalhos diferentes e viaja muito. Conversávamos um com o outro sobre outras pessoas com quem a gente ficava e estava tudo bem. Ele sempre foi muito respeitoso e carinhoso comigo, e foram esses pequenos detalhes que foram me ganhando aos poucos. Foi o primeiro homem com quem me senti especial e como mulher de verdade. Os outros que me envolvi ao mesmo tempo não tinham me chamado tanta atenção, acabaram me desrespeitando em certo ponto e cortei relações sem pensar 2 vezes, então fiquei só com ele. Uma mulher que aqui, o que parece aqui, era virgem, né? Primeiro homem dela, ela comentou aqui, né? Vai pro Tinder sem pretensão nenhuma e se envolve com 3 homens ao mesmo tempo no meio de uma pandemia onde nós deveríamos ficar nos suportando dentro de casa. Ok, ela tinha mais 2 relacionamentos ao mesmo tempo, mas só ele tinha chamado a atenção. Mesmo assim, ela ficou com mais 2 homens. A cada vez que a gente se encontrava, as coisas ficavam mais intensas. A química era forte, conversávamos sobre tudo. Sentia que eu o conhecia há anos e apesar de ser 13 anos mais nova que ele me via como igual.
e era muito confortável estar com ele, e também era muito confortável para ele estar com você. Após uns 5 meses, ele viajou para outro país a trabalho e ficaria longe por 2 meses. Pare e pensa comigo. Como que alguém tem 3 trabalhos diferentes, segundo ele contou a ela e ela acreditou, e consegue abrir mão de 2 para ficar 2 meses fora do Brasil, né? Escolhendo um trabalho só. Eu achei muito estranho isso aqui. Para mim, foi a fase que a gente mais se aproximou. Conversávamos quase todos os dias, coisa que antes eu evitava para não me apaixonar, mas com ele eu quebrei todas as minhas regras. Ele sempre foi muito aberto comigo, contava coisas pessoais que eu não achava necessário que contasse, já que era uma relação casual. E eu acabava guardando isso para mim, como se fosse mais do que só sexo, mas ainda achava que não tinha nada além de companheirismo entre nós. Até que um dia, em uma das nossas conversas, ele me deixou deslizar que tinha algo que não estava sabendo, que ela não estava sabendo. Eu o questionei, mas ele preferiu contar quando voltasse para conversarmos pessoalmente. Eu respeitei isso, mas fiquei receosa, pois já imaginava o que seria. No nosso último encontro, antes da viagem, ele tinha dito que teve uma recaída com a ex em uma das visitas que fez ao filho pequeno, e que estava considerando voltar para ela, pois estava muito difícil ficar longe do pequeno. Mas também não tinha certeza de nada. Eu, sinceramente, não tinha levado a sério, porque acho normal que aconteça uma recaída. E isso não significa necessariamente que o casal vai reatar. Gente, essa moça aqui, eu não sei a idade dela, mas ao mesmo tempo que ela quer passar, que é uma pessoa muito experiente, muito bem resolvida, ela é muito da Iludiane mesmo, né? Iludiane ao quadrado. O cara fala que tem 3 empregos, ou seja, ele trabalha de manhã, de tarde e de noite. E ainda viaja. Por que será que a pessoa tem que inventar que não tem tempo para outra pessoa? Ah, porque eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, eu não durmo. Quando eu durmo, Nossa, sério. E ela continua aqui insistindo na questão de não queria me apaixonar, achava que era só companheirismo e bibibi, mas quebrei todas as regras. Ué, mas ela não entrou no Tinder no meio da pandemia dizendo que não tinha se envolvido com nenhum homem, agora ela já tinha um monte de regras para quebrar, se antes ela não tinha essa experiência? Vamos continuar aqui para ver no que vai dar isso aqui. Nesse período também rolou outra descoberta. Isso que ela já tinha feito uma investigação antes de ir encontrar com ele. Lembra que eu falei que fiz uma pequena investigação dos caras antes de me encontrar com ele? Pois bem, ele tinha passado inicialmente no teste, mas depois percebi que o Instagram dele não tinha sinal de família, ex-mulher, amigos e nem do filho, por quem ele é apaixonado. Procurava o nome dele e não achava nada na internet, até que um dia não descansei até encontrar algo. E acabei descobrindo o time de futebol que ele jogava com os amigos, foi quando notei a camisa. O nome dele estava escrito com grafia diferente, por exemplo, Mateus com um T sem H e Mateus com H. E ele não tinha dito o nome verdadeiro dele. Mudou as letras do nome e usava o sobrenome diferente. Ou seja, o cara tinha um Instagram fake. Por que será, né? Por que será que o cara tinha um Instagram fake? Também reparei que ele só seguia mulheres nessa conta que ele tinha me passado. Ué, não entendi. Ele tinha passado o Instagram... Ah, entendi. Ele passou para ela um Instagram que era um Instagram falso e o Instagram verdadeiro estava protegido. Mas aí, com o nome verdadeiro dele, descobri a segunda conta do Instagram, a conta oficial, e fiquei muito chateada, mas fingi plenitude e fui questioná-lo sobre isso sem discutir, porque eu sou uma mulher muito bem resolvida, né? E ele me falou que as pessoas realmente chamavam ele daquele apelido, que era de um jogador de futebol, mas não me revelou o verdadeiro nome dele, mesmo sabendo que eu já sabia. Na época eu até deixei passar, porque também tinha uma conta pessoal e uma conta que eu passava para outros homens. Era uma forma de me proteger. Essa menina é muito da experiente, pela falta de experiência aqui, né? Engraçado que você justifica o erro do outro, né? Dizendo que você também erra. Ah, então eu roubei R$1 uma vez lá do menininho que era meu coleguinha de classe, então não tem problema eu namorar um assaltante de banco, né? Pois bem, assim que ele voltou, nos encontramos à noite na praia e ele me contou o que eu mais temia, tinha reatado o casamento, mas não queria me perder. Fiquei muito decepcionada e foi ali que tive que admitir para mim mesma que eu tinha sentimentos por ele, porque até então eu negava isso, porque não queria me apaixonar por ninguém. E infelizmente aconteceu.
porque apesar de ser uma relação sem compromisso, ele me tratava bem melhor do que eu esperava dele. Esse foi o nosso encontro mais difícil, foi cheio de declarações, obviamente, para que eu não parasse de ficar com ele. Mas para mim, acabava ali. Eu não sabia dizer nada além de não posso, enquanto ele tentava justificar de todas as formas que não queria perder o que a gente tinha. Caí nas palavras dele, mas não mudei de ideia. Não estava no script ficar com um homem casado. Tentei aproveitar ao máximo esse encontro, que eu acreditava que seria a última vez, mas não durou nenhuma hora. Foi tenso do início ao fim. Assim que acabou o sexo, nos abraçamos e ficamos ali daquele jeito o máximo que pudemos, como se um não quisesse soltar o outro. Ai, que romântico, né? É engraçado aqui. Não vou cair na dele, não vou cair na dele, eu caí na dele. É a última vez. Não, é a última vez. Eu acho tão engraçado essas pessoas que precisam de uma despedida, né? Eu descobri que você é casado, eu descobri que você mentiu do Instagram, eu descobri que você voltou pra esposa, eu descobri que isso, eu descobri que aquilo, mas vamos continuar aqui a última vez, tá? Que ilusão isso, gente! Quando você quer separar, separa. Parece aquelas pessoas que falam que estão parando de fumar aos poucos. Ai, mas eu diminuí. Eu não parei, mas eu diminuí. Os dias seguintes foram difíceis. Eu não me conformava com aquela última vez. Porque provavelmente tinha sido tenso. Porque eu estava esperando ele voltar há meses e não queria que tudo acabasse daquele jeito, num encontro tão rápido. Gostávamos um do outro e eu precisava de uma despedida decente. Eu vou chorar aqui. Então dei um ultimato para ele vir na minha casa dentro de alguns dias, se quisesse me ver mais uma vez. No dia seguinte que marcamos, ele não conseguiu vir, porque tinha torcido o pé no futebol na noite anterior e acabou engessando. Mas a gente se provocou tanto por mensagens que ele não aguentou e veio no dia seguinte com o pé engessado mesmo. Certamente foi o melhor momento que a gente já teve juntos. Então me despedi. Como que não seria um ótimo momento? Porque ela falou aqui, nos provocamos tanto por mensagem. Homem, ele ia a pé com esse gesso. Dependendo das mensagens que você mandava para ele. Você acha que isso é ter valor para ele? É você precisar ficar mandando nudes, mandando áudios provocantes, sei lá, fazendo mais o que por mensagem para ele vir? Se ele gostasse de você de verdade, ele não precisaria de nada disso, meu bem. Ele só foi lá para te comer melhor. Te comer melhor. Olha, gostei dessa frase, para te comer melhor, porque ele estava com mais vontade. Segui minha vida, foquei na minha faculdade, que estava prestes a terminar, e no meu TCC. Obviamente, senti muitas saudades dele, chorei diversas vezes, pois o que eu mais evitava era me apaixonar e acabou acontecendo por alguém que eu não podia ter. Ele foi o primeiro que me fez chorar por alguém. Tá bom. Então, 2 meses se passaram e ele reapareceu nas minhas mensagens. Dizia que estava com saudade e queria me encontrar de novo. Passamos o dia inteiro conversando, mas eu resisti o máximo que pude para não vê-lo, enquanto ele insistia que a gente ia se encontrar. Lutei muito, fui dormir com o coração amargurado de ter dito não. O dia seguinte passei sofrendo, até que pela noite eu não aguentei mais. Percebi que só teria paz se o visse de novo. Então eu disse: sim, meu amor, sim, meu amor. O meu amor próprio é tão inexistente que por mais que eu tente me enganar, você sempre vai conseguir o que quer comigo. Porque eu sou o quê? Uma iludiane. Nos vimos algumas vezes, dessa vez escondido. Porque antes ele era solteiro, né? E agora ele é casado. Mas não durou nem um mês, porque eu sabia que era errado. Eu continuava na minha busca incessante na internet para encontrar mais informações sobre ele. Foi aí que tive mais um baque. Descobri o perfil da empresa nova que ele tinha aberto, já que ele tinha pedido a minha ajuda para bolar o nome da empresa. E, consequentemente, achei o perfil da esposa também. Pois é, meu mundo caiu ali. Algumas o mundo cai, outras o mundo some, outras desaparece. Minha vida sem fim, ai meu Deus. Nunca esteve nos meus planos virar amante. Na verdade, eu julgava quem toma essa posição e paguei com a minha própria língua. Porque quando já sabia que a pessoa era comprometida, nem dava
nem dava ousadia para ela. Mas eu não esperava esse cenário, me apaixonar pela pessoa e depois ela acabar reatando com a ex. Como eu não a conhecia, eu fingia que ela não existia. Ai, muito prático isso, né? Mas agora tinha um rosto real, vi as fotos dela, do filho, todas as fotos e filmagens do casamento, o ensaio pré-wedding, pré-casamento, né? Até as fotos do parto eu tive acesso. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Me deparei com a família inteira. Eu já estava tentada a parar de novo. E essas fotos foram a minha certeza. Pois uma hora eu ia querer algo sério e ele não podia me dar isso. Ele já tinha o que queria. Ai, gente, eu fico pensativa em relação às justificativas, né, que ela dá aqui para continuar naquilo. E eu fico pensando também, precisava ir mais fundo, buscar mais coisas. Se você já tinha tudo, você fala, nunca estava nos meus planos ser amante de ninguém. E aí você soube que ele era casado, aí seus planos mudaram. Aí você percebeu que o cara, na verdade, não estava mais muito afim de você, que ele só queria sexo, porque isso está bem claro aqui pra mim. E tem mais uma coisa, gente, quero perguntar uma coisa pra vocês e eu gostaria que vocês deixassem aqui as respostas. Este homem, em algum momento deste relacionamento, foi solteiro? Porque pra mim, este homem nunca esteve divorciado. Só que quando ele percebeu o perigo ali que ela estava apaixonada por ele, ele precisava contar a verdade. Por quê? Porque se ela descobrisse a verdade, ela poderia surtar e contar pra esposa e tal. Então assim, tipo, eu tô voltando pra minha esposa, mas eu gostaria que a gente ficasse junto. Nossa, ele foi honesto comigo, acorda, Iludiane, acorda pelo amor de Deus. O chamei aqui em casa para uma conversa e falei que tinha criado sentimentos por ele e isso não daria mais certo. Precisava pensar em mim. Ele não esperava que isso acontecesse, até perguntou como eu tinha deixado me apaixonar. Bom, não é bem algo que se controla, né? Você vai notando algumas atitudes admiráveis da pessoa até que um dia acontece e percebe, caramba, eu realmente gosto dele. Pelo menos comigo foi assim. Ele foi muito atencioso e me explicou que não era homem para relacionamento sério, não queria que parasse ali, mas entendia que eu podia falar qualquer coisa com ele. Eu olhei no fundo dos olhos dele para ver se realmente não tinha nada de sentimento ali. E tudo que eu consegui ver era, me desculpa, mas não sou o que você quer. Ele me lia muito bem e percebeu a troca profunda de olhares. Perguntou o que eu estava pensando e eu disse que não era nada. E depois de mais um momento incrível, nos despedimos de novo. Ele sempre sendo carinhoso demais. Mas como fui me apaixonar, né? Bom, gente, tem uma coisa aqui muito importante que eu preciso falar. Ele não é homem para relacionamento sério, mas ele tem um relacionamento sério. Ele é casado. E engraçado que no começo aqui ela falava da troca mútua, do que não foi muito intenso para nós dois, foi muito isso para nós dois. Não, minha querida, é o que você queria acreditar. Tudo que estava acontecendo dentro de você, você jurava que estava acontecendo dentro dele, mas não estava. Tanto que aqui, me desculpa, mas não sou o homem que você quer. Ele deixa bem claro aqui, você sabe disso, mas você passou todo esse tempo tentando se enganar. Não, e mais uma coisa, antes de continuar aqui, eu preciso dizer que depois de tudo isso ela ainda deu pro cara. É isso que eu não consigo entender. Dessa vez eu fiquei orgulhosa de mim mesma por ter a coragem de falar a verdade e seguir minha vida de novo. Já tinha apresentado meu TCC e estava prestes a me formar. Então veio o segundo problema. Depois de formada, você vira desempregada. E estou aqui rindo para não chorar. Não moro mais com meus pais e precisava achar um jeito de pagar minhas contas e parar de depender deles. Então, iniciei uma busca incessante por emprego que segue até hoje. Tentei na minha área, tentei outras áreas, fiz curso de marketing, tentei todas as formas de renda extra que existem na internet e nada dava certo. O segundo término foi muito mais doloroso, mas eu estava preparada e sabia que ele ia voltar. Ai, gente, deixa eu tomar aqui o meu suco de melancia com gelo e canela. Pensa no negócio bom que tá muito calor hoje. E ele voltou com exatos 2 meses de novo, falando que estava com saudade e queria me encontrar.
mas eu estava blindada e disse que não. Nossa relação tinha prazo de validade e uma hora ou outra teria que acabar, então melhor que fosse logo. Logo? Dessa vez ele não insistiu muito porque eu estava mais decidida em relação a isso. Até que mais 3 semanas depois veio a minha fase crítica. A minha fase crítica. Eu fiquei um caco, como se tivesse acabado de terminar. O normal para as mulheres é ficarem destruídas nos primeiros dias, mas percebi que comigo é quando chega o 3º mês afastada. Uma saudade imensa e uma vontade incontrolável de ver a pessoa. Da mesma forma que ela falou lá no começo que a pandemia acabou com o psicológico de todo mundo, ela está pressupondo aqui que todas as mulheres, quando terminam, ficam acabadas. Me segurei por dias até que num momento não aguentei de novo e fui mandar mensagem. Acabou que cheguei nos 45 do segundo tempo, porque faltava uma semana para ele sair do estado e ficaria 3 meses fora. Ele não negou, é claro, mas seria difícil porque tinha muitas coisas para resolver antes dessa viagem. Fiquei no pé dele para conseguir o que queria e consegui. Nos encontramos poucos dias antes dele ir e foi muito bom. Mas já comecei a perceber que ele estava diferente. Mas puta que pariu, mas demorou para perceber que o cara estava diferente. Esse cara tá diferente desde o dia que ele percebeu que você estava toda enrolada com ele. Achou que você estava lá no Tinder caçando sexo casual e foi toda pomposa dizendo, olha, deixa bem claro que o que nós temos é só um relacionamento casual. Nem me interessa saber da sua vida. Eu não quero me apaixonar. Apesar de não ter experiências, porque eu sou uma mulher que não tem experiências, você é o primeiro homem com quem estou me envolvendo, apesar de eu estar com mais 2 ali, fique sabendo que eu sou muito bem resolvida, ok? Não quero nada com você que seja sério. Vamos manter assim. E aí, de repente, o cara vai, acredita em você e de repente ele percebe que é tudo errado. Gente, vocês têm que entender uma coisa, que quando o homem fica levando vocês em banho-maria assim, ele só faz isso por um motivo. Quer dizer, 2. Vamos pôr aqui o segundo motivo também. Primeiro, o sexo deve ser bom, pelo jeito, ainda mais aqui se realmente você era virgem, porque não ficou bem claro aqui se você era virgem ou se você só não tinha tido envolvimentos mais sérios, emocionais com a pessoa. Porque você não deixou bem claro aqui se você só não tinha tido envolvimentos emocionais, tipo um relacionamento sério, ou se realmente você era virgem. Então, 2 motivos. O sexo era bom e ele não queria te deixar irritada para não ir atrás da esposa dele. Quando os homens ficam levando vocês em banho-maria, tá claro que eles não querem mais nada com vocês, mas eles ficam ali, pisando em ovos. É só isso que eles querem, manter a paz do lado de lá, não deixar vocês irritadas ou manter o sexo que possivelmente pode ser de qualidade. Enquanto ficamos juntos, nunca foi segredo que eu estava com outras pessoas e ele também. Porém, depois dessa volta, ele começou a mostrar mais esse lado cafajeste e menos o lado respeitoso e carinhoso que tinha me conquistado no início. Não, no início você não se importava porque você não estava envolvida emocionalmente com ele, mas você se envolveu emocionalmente e agora você tem o quê? Ciúmes. Ele continua sendo a mesma pessoa, mas na verdade, o que acontece? Agora ele tá tentando fazer com que você saia de mansinho. Olha, eu não sou um homem bom pra você. Eu não valho nada. Olha lá, eu tô saindo com uma mulher linda para que você caia fora para ele não precisar te dar um pé na bunda. Estava mais distante, não me chamava para conversar e eu sempre ia atrás e fazia os gostos dele. Comecei a me esforçar mais porque não queria perder a conexão que a gente tinha. Mas aí começou a pesar para mim. Passei por muitos estresses e noites chorando por gostar de alguém que sabia que nunca daria certo. E atrelado a isso, ainda não tinha conseguido uma renda, porque eu ainda estou no processo de início de carreira e a maioria das vagas pede experiência no ramo. Eu não sou natural da cidade onde moro atualmente, então conheço pouquíssimas pessoas e também não consegui fazer o famoso quem indica para conseguir emprego. Resumindo a história. Meu psicológico começou a ficar extremamente prejudicado. Minha primeira paixão, que não foi correspondida, mas sentia falta dele mesmo assim. A falta da renda, ficar presa em casa, ainda depender dos meus pais, mesmo formada, a relação entre eu e meus colegas de quarto piorando, não conseguia sair para me divertir por falta de dinheiro, não convivia com as pessoas, mal via minhas amigas, tinha que parar a academia, comecei a ficar muito ansiosa
e me apegar ainda mais a essa pessoa, que acreditava ser a única coisa boa que eu tinha, porque quando estávamos juntos, me ajudava a espairecer dos outros problemas. Interessante aqui o que ela fala aqui, que aí ela se apegava mais àquela pessoa. Ela tinha uma vida completamente vazia e foi por isso que durante a pandemia ela surtou e foi pro Tinder, porque ela já era uma pessoa carente e que tem necessidade dos outros. Já dependia dos pais, aí se apegou ao cara. Aí não podia cobrar dos pais, aí ela tinha que ter essa fuga. Entende? Que antes os meus pais estavam aqui para me suprir. Agora eu não posso mais pedir dos meus pais. E eu não tô falando só financeiramente, não. Eu tô falando que ela é uma pessoa que precisa dos outros para cuidar dela. E aí ela pegou este homem para Cristo. Quando ele voltou de viagem, passei um estresse tremendo, porque ele tinha dito com certeza que me veria, que estava doido por isso, mas os dias passaram e nada dele tomar uma atitude. Tive que ficar no pé dele, porque ele ficou poucos dias aqui e logo tinha que viajar de novo. Foi aí que me dei conta do quanto a gente tinha se perdido. Pelo menos agora ela fala uma coisa coerente aqui. Eu tinha criado expectativas de que ficaríamos muito mais próximos nessa segunda viagem longa, como na primeira vez. E aconteceu justamente o contrário. Eu senti que não o conhecia mais. Cada vez mais ele mostrava que não era a primeira vez que foi infiel, que traía com diversas mulheres, e as histórias de gostar de mim e se importar comigo não eram verdade. Ai, santo! Como que uma mulher consegue criar tudo isso dentro da cabeça dela? Ela criou um mundo de fantasia só dela e colocou uma pessoa ali no meio. Meu Deus, ela termina com o cara e eu sou madura, eu sou bem resolvida, e ele viajou e agora ele tem a esposa e ele fica falando que sai com outras, e só agora eu percebi que ele realmente era infiel. Infiel pra quem? Pra você ou pra esposa? Não, porque com a esposa ele sempre foi infiel. Agora tu tá achando que tinha algum direito de cobrar fidelidade desse homem? Ele não é que você não conhece ele, você sempre soube quem ele era. Só que agora você tá tendo que olhar pra realidade que antes você jogou pra debaixo do tapete. Ele sempre foi assim, você que não queria ver, e agora tá esfregando na sua cara ali. Agora eu já não sentia mais que tinha essa pessoa para me segurar. Decidi parar, mas não faria como das outras vezes, que o comuniquei. Dessa vez fiquei na minha, não falei nada, apenas parei de procurá-lo. Primeiro, porque não temos nada sério para terminar. E segundo, que é uma forma de me proteger, de não quebrar a minha palavra mais uma vez. Sentia falta do apoio das minhas amigas e não queria procurar meus pais sobre minha situação financeira, então guardava tudo para mim. Aí, para salvar a minha vida, que nesse ponto já estava um caos, decidi fazer um concurso. Tinha um salário, algo para fazer, um lugar para ir todos os dias. Conheceria gente nova, uma razão para não pensar no abençoado o dia todo. Seria uma mudança de vida. O problema é que esse concurso só acontece uma vez por ano, então seria essa chance ou só no ano que vem. Me esforcei muito e realmente acreditei que eu era capaz de conseguir. Tinha ido bem na prova e pelos meus cálculos seria possível passar baseado nos anos anteriores. Até fiz promessas a Deus para que fosse agraciada com esse concurso. O que eu não esperava era que a prova fosse extremamente fácil e tivesse muitas notas altas. Pois é, o sonho que eu tinha para o ano de 2022 não aconteceu. Mesmo com uma nota boa, eu não consegui entrar. Você não conseguiu entrar porque a tua energia não tá nisso aqui. A tua energia tá lá no fundo do poço, onde tá esse homem traidor. Esse concurso é para pessoas que realmente estavam focando nelas. Pessoas que realmente estavam naquela energia do merecimento para estar ali. E você é extremamente arrogante, porque você tinha certeza que não ia se apaixonar. Você tinha certeza que você ia ter passado nesse concurso. E ao invés de falar assim, eu não tive capacidade de passar, você usa como justificativa a prova ter sido fácil. Ué, mas se você era tão boa assim, se estava tudo ótimo, você se esforçou muito, você não tinha que ter passado de qualquer forma? O que tem que ver se a prova era fácil? Mesmo a prova sendo fácil, só entraram os primeiros colocados. Gente, me desculpe, mas é assim que funciona. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Não é assim que funciona? Se a prova é difícil, passa menos gente. Se a prova é fácil, passa mais gente. Mas serão chamados quem? As pessoas que estão lá no começo, as que tiraram as melhores
notas. Então tá na hora da gente baixar aí um pouquinho a bolinha, né, amor? Porque senão a tua vida vai só piorar. E tem mais uma coisa, ela vive de fugas, não me suporto, não consigo ficar sozinha, vou pro Tinder. Mas é só sem pretensão. Ah, mas só ficar no Tinder não tem graça. Vamos furar a quarentena aí, vamos sair por aí pra tentar pegar Covid e passar Covid pra alguém. Porque não era pra sair de casa, né? As pessoas que precisam trabalhar, né, saem de casa. E eu me atentei a uma coisa aqui, né? No meio da pandemia, que tava todos os aeroportos parados, esse cara viajando pra lá e viajando pra cá e saindo do país e voltando, é óbvio que esse cara mentia pra ela, gente. É óbvio que tudo isso é mentira. Os aeroportos estavam todos fechados. Ninguém tava viajando. Como que esse cara vivia viajando? Mentia pra ela e ela não se tocava. Por isso que eu falei, a gente acredita nas mentiras que nos convém acreditar. E aí a gente volta aqui. Eu tô aqui, né? Daí volto lá, vou atrás do cara, papapá, daí o cara virou a minha fuga. Daí agora eu preciso de uma outra fuga. Eu vou trabalhar então pra fugir. Menina, você precisa parar com tudo. Colocar essa vida nos eixos, essa cabeça no lugar, parar de se debater igual uma galinha que foi desnucada. Sabe quando se desnuca uma galinha lá pra matar? Eu lembro que via minha mãe fazendo isso e a galinha fica se debatendo. Ai, uma tristeza, ele segurando assim pela perna. Tu tá se debatendo igual uma galinha que foi desnucada. Minha saúde mental piorou depois que não fui aprovada. Esse concurso era a minha última esperança. Agora eu não sei mais o que fazer. Mando currículos, tento diversas coisas, mas nada parece funcionar. Estou na fase crítica do 3º mês. Ó, ela vai e fala de trabalho e volta a falar do cara. Como que você quer alcançar algo que tá aqui se você tá embaixo? Não tem como, você não vai arrumar emprego, você não vai arrumar nada. Estou na fase crítica do 3º mês, sinto uma saudade imensa dele, vontade de falar com ele todos os dias, mas vivo cada dia pensando, só mais um dia sem ir atrás. Você consegue. Chorando todos os dias, uma autocobrança enorme, depressiva por não ter uma vida fora de casa desde o início da pandemia, com problemas financeiros, sem trabalho, carregando essa culpa de gostar de uma pessoa casada. E eu cheguei tão no fundo do poço que a ansiedade piorou e virou síndrome do pânico. Tenho várias crises ao longo do dia e às vezes de madrugada. O coração praticamente vive apertado 24 horas por dia. É algo que sempre tive quando fico sob muito estresse, mas na adolescência tinha vergonha de buscar ajuda. E sim, tenho consciência de que muitas pessoas estão passando por situações piores do que a minha, o que faz me odiar ainda mais. Mas na minha cabeça é tanta coisa para lidar. Sou uma pessoa que pensa demais e a minha própria mente se torna uma tortura. Falei para as minhas amigas da cidade que estava com problemas, com um pedido de socorro, mas elas não pareceram se importar. Até minha fé ficou abalada depois de tudo isso e fico extremamente triste por causa disso. Gente, amigo tem limite, né? Os amigos, eles estão ali quando você procura. O problema é quando os amigos dão conselho e você continua fazendo merda, e você continua indo pro lado errado. Aí os amigos desistem de você, né? Até pai e mãe desistem de filho. Imagina amigos. Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa que tá o tempo todo jogando a própria vida dentro da privada e dando descarga. Sinto que me perdi, Sil. Depois de tudo que aconteceu, sinto que não conheço essa pessoa que escreve hoje a você. Já fui uma pessoa animada, engraçada, com autoestima lá no topo. Hoje estou triste e preciso de forças para me reerguer. Parece que a energia negativa se instaurou em mim e na minha casa. E não sei como reverter isso. Me sinto sozinha nessa cidade e sem refúgio. Tento ao máximo não pedir mais nada aos meus pais, pois já me sinto um fardo por eles me sustentarem em outra cidade. Mesmo assim, eles viram o quanto a academia era importante para mim e decidiram pagar por mim. Então, consegui recuperar pelo menos isso. Quanto à síndrome do pânico, estou buscando atendimento médico e psicológico gratuito ou a preço social. Em relação ao trabalho, ainda tenho alguns projetos para colocar em prática, mas ainda me sinto completamente perdida e com medo de falhar novamente. Em relação ao dito cujo, estou há 3 meses sem falar com ele. Entre uma viagem e outra, ele esteve aqui por alguns dias e eu certa de que iria vê-lo. Como sempre aconteceu quando ele volta de viagem, mas ele não me procurou. Ai, Jesus. O que me deixou bem abalada, já que eu era a única que importava pra ele. Como é que é? Entre uma viagem e outra, ele esteve aqui. Como ela sabia disso? E eu certa de que iria vê-lo. Como sempre acontece quando ele volta de viagem. Será que não é acontecia? Mas ele não me procurou. O que me deixou bem abalada, já que eu era
era a única que importava para ele. Imaginei que ele preferiu outras e me deixou de escanteio como a última opção. Até veio falar comigo, mas quando já estava viajando de novo e me senti ainda pior, pois era não só a última opção, como o Xvideos pessoal dele, que ele só usa quando está viajando. Vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui? Ela está falando tudo no presente, que ele usa, como acontece. Caramba, gente, tem coisa aqui que não tá bem explicada. 3 meses que ela não via ele, mas pelo jeito ela continuou suprindo as necessidades fisiológicas dele mesmo à distância. Mas, gente, ele não falou toda a verdade? Ele não falou, voltei pra minha ex, eu saí com outras mulheres, e ele não falou a verdade? Quando ele dizia que não queria vê-la, não ficava insistindo? Não, minha filha, assume aí a responsabilidade pelas suas merdas, por favor. Eu quis acreditar que ele não era uma pessoa ruim, não quis julgá-lo por suas traições, como a maioria das pessoas fazem, e estou pagando o preço. Hoje eu oro a Deus por mim, por ele e até pela esposa dele. Talvez porque isso amenize um pouco a culpa que sinto por querê-lo mais do que devia. Ou melhor, querer a ilusão que eu tinha dele. Ó, isso aqui é muito importante a gente ver pra gente parar de ficar julgando e cobrando das pessoas as coisas. Olha só, eu não quis julgá-lo, eu achava que ele não era uma pessoa ruim. Quem disse que ele é uma pessoa ruim? Desde o começo você soube que ele estava traindo a esposa e saindo com outras pessoas. Esse homem nunca mentiu pra você, meu bem. Um dos homens mais sinceros que eu já vi, cai na real. Me falta força e ânimo pra lutar. Não sei se é karma por ter me colocado nessa situação de amante, se é algo que realmente preciso passar para aprender, mas eu nunca estive tão triste sem perspectiva na vida. Até a vontade de comer eu perdi. Sempre fui a mais nova em todos os grupos e as pessoas me falavam que sou muito madura apesar da minha idade. Tenho 21 anos. Agora ela falou a idade. Eu era muito cabeça mesmo, mas hoje me sinto imatura, como uma criança que precisa aprender a viver. Acho que a pandemia contribuiu para isso também, porque era super tranquila e hoje tento controlar tudo o que for possível. Todos os dias eu me pergunto por que eu conheci essa pessoa e por que estou com tanta dificuldade na vida. É algo que ainda não consigo entender. Você conheceu essa pessoa porque você foi pro Tinder. Eu não esqueci. Você conheceu essa pessoa porque você foi pro Tinder. E quando o homem falou que tinha acabado de se separar e que tinha filho pequeno, você tinha que dar 10 passos para trás, virar o carreirinho e vazar. Ah, mas ela não imaginava se apaixonar, já tá tudo explicado. Te escrevo porque estou tentando tirar isso do meu peito o máximo que posso, mas sinto que não posso falar tudo para ninguém. Peço um conselho seu sobre como elevar minha energia que está no esgoto e tentar sair dele. Espero que daqui a um tempo eu possa te escrever contando como me recuperei e conseguir triunfar. Agora nós vamos lá falar um pouquinho do que, já que ela falou aqui, elevar minha energia. Então assim, ela tá com a energia extremamente negativa e aí ela quer agora elevar a energia. Lembra quando eu falo pra vocês sobre essa droga de energia sexual, que na verdade não é uma droga, né? A energia sexual é uma das energias mais poderosas que tem, que se canalizada para algo interessante, que no caso dela, se não tivesse ido pro Tinder se envolver com um homem casado e praticar a suruba energética, já que sabia que o cara saía com mais um monte de gente, ela também saía. Em um momento que a gente tinha que ficar em casa, talvez ela tivesse passado no concurso, talvez ela tivesse empregada, mas ela preferiu fazer o quê? Desperdiçar toda a energia dela que ela podia usar para os projetos dela para satisfazer homem safado. E aí, quando eu venho aqui e falo essas coisas, né? Cuidado com quem vocês se envolvem. Cuidado lá nos aplicativos de relacionamento. A maioria das pessoas que estão lá tão despretensiosas, só querem sexo casual, não estão procurando o amor da vida delas no Tinder. E o que vocês fazem? Ai, Sil, pare, minha amiga, a fulana, a irmã da mãe do meu marido, casou com o cara do Tinder. Ok, vai lá perguntar se ela tá bem. Talvez a pessoa era tão carente, dois carentes se encontrando, que não estão nem aí se amam de verdade, se o sexo é bom, se não é bom, se estão construindo alguma coisa. Simplesmente casaram porque não suportam ficar sozinhos. Essa é a verdade. Essa moça aqui, ó, ela só não tá com o cara porque o cara não quer mais ela. Porque mesmo ele sendo casado, mesmo ele saindo com outras, ela ainda tá esperando por ele. E aí ela quer estar em dois lugares
ao mesmo tempo. Vamos dividir no meio. Sil, essa parte minha aqui quer trabalhar, quer passar em concurso, quer ser chamada nas entrevistas, quer conseguir as coisas, quer sair do fundo do poço. E essa outra parte aqui quer continuar no fundo do poço, esperando se um dia esse homem acorda e me nota. Não tem como. Você quer tirar isso de dentro de você, mas isso é você. Não tem nada para tirar de dentro de você. Isso é você, uma pessoa sem autoestima, uma pessoa sem amor próprio, uma pessoa carente e prepotente. A gente tem que colocar real aqui. Você gostando ou não, você é extremamente arrogante, porque você fica julgando as pessoas como todas sendo igual a você, como se todas as pessoas tivessem as mesmas atitudes e sentimentos que você tem. Para mim, a pandemia não mexeu em nada com o meu psicológico e com muitas pessoas que eu conheço. Pessoas que são muito bem resolvidas, que elas usaram esse tempo de ficar em casa para cuidar da sua casa, para limpar a casa, para estudar, para ler livro, para se aperfeiçoar, sabe? Elas usaram esse tempo para elas, para meditar, para assistir um bom filme. Elas não ficaram ali, meu Deus, eu não me suporto e agora o que eu faço? Tá destruindo o meu psicológico. O seu psicológico já estava muito, muito prejudicado. E você tá sempre tentando se enganar, sempre, desde o começo, tentando justificar quem você é e justificar suas atitudes. Então você quer sair desse fundo do poço? Se pedir o meu conselho, eu vou te dar. Dá um passo atrás e volta lá para casa do papai e da mamãe. Ai, Sil, mas a cidade que eles moram, tá na hora de você voltar sim. Larga esse quarto, esses amigos, essas amigas, larga essa cidade. Por que você não bloqueou esse cara até hoje? Como que você quer melhorar se você não toma a atitude que deveria tomar? Tipo assim, ai, Sil, eu tô com uma infecção terrível, me ajuda a melhorar, tá aqui o antibiótico. Aí pega o antibiótico e joga no lixo? Como assim? Você tem que fazer o mínimo, que é se afastar desse cara. Que é parar de ficar sentadinha no banquinho ali da disciplina esperando ele voltar e te tirar dali, pronto, pode sair. Esse cara, ele não vai mais te procurar, ele nem lembra mais que você existe, a única coisa que ele tinha com você era sexo, e ele deve estar lá no Tinder, pegando outras trouxas que também não querem nada sério, que não querem se apaixonar, que só querem curtir, porque é isso que a mulherada fala, né? É isso, mas poucas têm coragem de vir aqui contar, quebrei a cara. Porque falar, eu sou muito bem resolvida, eu quero fazer sexo casual, porque eu posso, porque o corpo é meu e eu faço o que eu quero com ele. Depois aonde que você vai? Levou uma cordinha pra jogar lá pra cima e sair do fundo do poço? Hã? É isso que eu pergunto. Porque é muito fácil da boca pra fora falar, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Depois se liga nessas drogas, essas energias negativas aí, das suruba energética, vai saber com quem que esse cara anda transando. Eu tenho pena da mulher que tá lá cuidando do filho e que não sabe dessa safadeza toda. Aí vem aqui na hipocrisia de dizer, eu oro todas as noites por ele e pra esposa. Por quê? Porque você tá preocupado com eles? Não, porque você quer tirar de cima de você realmente a culpa. É o que ela fala aqui, né? Hoje eu oro a Deus por mim, por ele e até pela esposa. Talvez porque isso amenize um pouco a culpa que sinto por querê-lo mais do que devia. E aí adianta você fazer oração para outra pessoa se é só em benefício próprio? Olha que triste essa frase. Essa frase é muito deprimente. Eu oro por ele e até pela esposa, tipo assim, e até pela esposa, porque aí eu sei que o que vai e volta. Nossa, gente, muito triste isso. Olha, minha querida, se você tá nesse pensamento aí da sua vida de que as coisas vão dar certo da maneira que você tá fazendo, você tá muito enganada. Então faça o que eu falei pra você. Volte lá para casa dos seus pais, dê 10 passos para trás, você só tem 21 aninhos. Se limpe disso tudo, chore. Se tiver que conversar com eles, converse. Se tiver que contar a verdade, conte a verdade. Baixa um pouquinho o topete e vai. E vai porque é lá, junto com a tua família, que você vai conseguir ter uma energia diferente. Por quê? Porque você tá aqui nessa energia, você tem que sair deste lugar, você tem que sair daqui. Não tem como você querer parar de se molhar se você não sai da chuva. Bloqueia esse cara, bloqueia as redes sociais. Como que ela sabe que o cara vai e volta? Ela fica stalkeando o cara. Não, não, não. Minha querida, não tem milagre. Enquanto você não tomar a decisão de sair dessa vida, de sair dessa ilusão que você criou, né? De aceitar que você quebrou a cara, que você errou, de que você fez merda sim.
de que você, ai, que ódio, não cumpriu as leis da pandemia. É muito importante você, sabe, assumir os seus erros, assumir a sua responsabilidade pela vida que você tá tendo agora. Por isso que eu fico irritada quando a pessoa fala pra mim assim, eu só quero curtir, eu não sou viciada, eu só bebo de vez em quando, eu só fumo de vez em quando, eu só fumo maconha de vez em quando, não sei o que, e não admite que tá se enfiando num lugar que daqui a pouco não tem mais saída. Você tá tecendo uma teia para depois se embrulhar nela. Muito triste isso, muito triste, uma menina tão nova e se questionando. Será que é meu karma? Será que eu tinha que passar por isso? Claro que você tinha que passar por isso. Todas as situações que acontecem na nossa vida, todas as pessoas que caem na nossa frente aqui estão aí para ensinar alguma coisa para nós. Aprenda com isso, não lastime por isso. Aprenda, se fortaleça com essa situação. Olha quanta coisa você aprendeu. Que o Tinder não é um bom lugar para você espairecer, né? Que você furou aí um bloqueio de uma quarentena que não deveria ter furado, se ferrou, porque você fazendo coisa errada, você tá com energia negativa, né? Se ferrou. Que você tem que ter foco para conseguir o que você quer. Que você não tem esse controle sobre se apaixonar. Que não dá para você ficar acreditando em tudo que esse tipo de homem de aplicativo fala, porque eles mentem, mas também não pode achar que todos os homens do mundo mentem, porque não é bem assim. Nem todos os homens do mundo estão traindo neste momento e nem todos os homens do mundo estão no Tinder. Você atraiu as coisas que estavam compatíveis com a sua energia e agora isso vai ficar reverberando aí sim por um bom tempo. Por isso que agora é hora de você aquietar o facho, vai ler livros sobre autodesenvolvimento, vai meditar, vai esperar um pouco, você tem que parar agora. Não fica mais se debatendo igual a galinha, não fica tentando arrumar emprego nesse momento, ok? E vocês aí que estão com esse tipo de situação, comprem o Metamorfose, o link tá aqui no primeiro comentário, o Metamorfose. Mulheres que passam pelo Metamorfose nunca vão passar por esse tipo de situação, porque elas tiram de letra esse tipo de coisa que tá acontecendo na vida dessa menina. Um beijo e até a próxima história real.